Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Estamos hoje aqui com a lição número 10 da série de estudos sobre o Decálogo. E hoje é o 9º mandamento e o título da nossa lição é Fale somente a verdade. O texto áureo está em Êxodo capítulo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar. Senhor, rendemos graças a Ti por esse dia que o Senhor nos concede, a oportunidade que o Senhor dá a todos nós de nos voltarmos à Tua Palavra. Permita que ela seja de orientação, seja luz, seja bem-vinda, abrigada no nosso íntimo, a fim, Senhor, de Te obedecermos sempre em Seus mandamentos. Muito obrigado a Deus, peço a bênção a todos os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. O texto bíblico básico é a porção de provérbios destacado aqui, são aquelas porções de sabedoria que os irmãos bem conhecem quando estudam o livro de Provérbios. Provérbios fala muito sobre essa vida social, sobre o ser social que convive muito bem com as suas obrigações morais, com as suas obrigações de trabalho, por exemplo, mas também com as relações interpessoais. Fala de obediência a pai e mãe, várias relações da vida humana. E então esse trecho reafirma aquele mandamento mais antigo dado por Deus a Moisés lá na antiguidade. E o verso que mais destacado aqui, né? Que mais compreende o ensino de hoje é o Provérbios 14, o verso 5, que diz assim: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. A outra porção do nosso texto bíblico em classe está em Apocalipse, no fechamento do livro, quando o próprio Cristo deixa claro àqueles que pertencem à segunda morte ou condenação eterna. Ele diz que, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então faz alusão a um outro tema que vamos falar aqui hoje, sobre a mentira. Então nós temos falso testemunho, temos mentira, mas a gente entende que essa relação ela é até um pouco mais abrangente, mas à medida que formos falando, a gente vai encaixando mais possibilidades para reflexão desse 9º mandamento. Queridos, veja só, o 9º mandamento fala desse supremo valor da verdade. A gente não pode perder isso de vista. Se alguém perguntasse em termos até filosóficos, em termos éticos, perguntasse: a verdade é importante? Né? A ética secular talvez respondesse que é importante porque ela visa o bem da maioria das pessoas. Aliás, uma convivência social onde não dá para dar nenhum crédito ao que o interlocutor diz, ao que o sócio concorda, ao que o pai e mãe orienta, ao que os filhos respondem, conforme no que diz respeito à obediência, pai e mãe e tal. Enfim, as relações de forma geral. Se elas fossem baseadas todas em mentiras,
não é sustentável, né? Não tem progresso, não tem nem perspectiva, né? Impossível. Então a ética secular diria, olha, tem que ter verdade, porque se não houver verdade, o bem não é praticável, né? A sociedade não se sustenta. Bom, se respondêssemos em termos de ética cristã, nós diríamos que a verdade é importante sim, porque Deus é a verdade, né? Quando a gente analisa principalmente a maneira como foi escrito nos 10 mandamentos, exatamente nas tábuas da lei, segunda tábua, agora nós estamos quase no final, o nono mandamento, ele está preocupado com essa veracidade ou dizer a verdade no contexto judicial, né? Então, veja só, essa noção que já temos hoje de perjúrio, perjúrio é aquele crime cometido em um fórum. Eu tenho até aqui uma definição de perjúrio, acho interessante ler para os irmãos, porque isso não é da formação da maioria, né? Mas então por isso a gente busca essa questão, como é que eu vou dizer, dentro do Código Penal brasileiro. Então vou ler para os irmãos. O crime de falso testemunho consiste em fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha em processo judicial, policial ou administrativo, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, ainda que a oferta não seja aceita. Quer dizer que só a intenção já é um crime chamado desse perjúrio. Isso aqui é Código Penal brasileiro. Interessante nós percebermos o quanto o Decálogo influenciou não só códigos penais do mundo inteiro, mas as constituições do mundo inteiro, né? Muito deste código, podemos dizer assim, bíblico do Decálogo foram absorvidos, né? Foram entendidos como realmente prejudiciais na relação social, na relação com o próximo. Então, hoje nós temos no Código Penal brasileiro o perjúrio, mas Israel naquela época, quando ouviu esse mandamento pela primeira vez, portanto os ouvintes originais, os primeiros que ouviram, isso aqui era tão grave que aquele que perjurasse em Israel, ele recebia a mesma pena aplicada ao acusado, né? Então, tinha lá um litígio, lá uma demanda, uma questão judicial. O condenado seria acusado com uma pena, ou sei lá, pena de morte, como existia, seja ela qual for. Se alguém interpelasse enquanto testemunha, fazendo uso de mentiras, né, dando falso testemunho contra o seu próximo, era tão grave que o incidente primeiro que gerou o fórum, né, que gerou ali a questão, aquele crime, melhor dizendo, aquela pena, agora era imputada a quem mentisse, de tão grave que era. Então, veja só, o que a gente entende hoje é não sei se é uma vantagem, mas é uma constatação. A gente consegue hoje enxergar os benefícios de não transgredir numa área como essa, né? A gente consegue enxergar, em termos da sociedade, somando a doutrina de Jesus e dos apóstolos,
a questão do amor e tudo mais, quando a gente soma essas coisas, a gente não tem dúvida de que é um mandamento mesmo para ser obedecido, para ser observado, porque implica em muitas coisas, e vamos falar, dar alguns exemplos destas possibilidades ainda hoje. Bom, então a gente tem essa vantagem de enxergar a história na sua horizontalidade, desde o mandamento lá atrás até os dias de hoje. A gente tem essa vantagem, e a gente já entendeu, né, que não se restringe a questão apenas dos tribunais, como os hebreus, os judeus receberam em primeiro momento, né? A gente já entendeu que se constitui num dever moral fundamental, né? Então é fundamental falar a verdade. É importante falar a verdade, porque, como eu já impliquei no começo, porque a verdade é importante para as relações. Bom, são dois aspectos deste nono mandamento. Tem um aspecto positivo. Nós somos aqueles, em outro sentido, né, a gente tem que ser promotores, melhor dizendo, de muita coisa. Por exemplo, os crentes são promotores da paz, né? O crente sempre vai ser da turma do deixa disso. O crente vai ser sempre aquele que vai servir de fita isolante, sabe? Que vai ser como algodão entre os cristais, sabe como é que é? O crente tem que promover muita coisa. E quando analisamos esse contexto do Novo Testamento, o crente tem que buscar e promover a verdade em todas as tratativas com o próximo, né? Então, isso aqui não tem o alacate, né? Com meu pai e com minha mãe, meu pai até que eu falo a verdade, porque ele é mais tranquilo, mas com a minha mãe é mais esquentado, então eu vou mentir. Não, não tem isso, né? Eu vou esconder porque... E aí começa aquelas racionalizações, né? E a palavra de Deus, nesse aspecto positivo, a gente tem que falar a verdade com todo mundo. Acontece, seja lá o que for, atraso no trabalho, o surgimento, como é que se diz, a descoberta de alguém, de alguma falha nossa, por incompetência, por desleixo, seja lá o que for. O que dizer? A gente não pode buscar justificativas no sentido do fora da verdade, né? Mas eu vou ter que dizer que eu não fiz por preguiça. Eu tenho que dizer que não fiz por preguiça. Mas eu tenho que dizer que eu estou atrasado porque dormi demais, porque fiquei até a madrugada na Netflix. Toda a tratativa tem que ser com a verdade. Isso aí vai para os relacionamentos mais íntimos, conjugalidade, na família, com os familiares, na vida da igreja, no trabalho. E aí, lembra da discussão lá nas parábolas de Jesus de quem é o nosso próximo? Nosso próximo é qualquer pessoa. Então, com qualquer pessoa, a gente não pode se utilizar de mentiras, de maneira nenhuma. O sentido negativo deste mandamento é evitar afirmações falsas. Olha só, hein? Em tempo de fake news, né? Em tempo de fake news. Alguém uma vez brincou lá no Face dizendo assim: não fizeram o mandamento, não farás fake news, né? E na hora eu lembrei, mas esse mandamento já existe, não darás falso testemunho, né? É que eu não quis responder, porque eu não respondo nada em lugar nenhum, né? Bom, mas vamos lá, queridos. Então, o que a gente tem que fazer enquanto promotores da verdade? Significa promover a verdade, né? Significa
dar uma descrição das coisas e dos fatos de uma forma justa, né? De uma forma acurada. Irmãos, se a gente for do tipo que, eu coloquei os olhos nele e eu já senti, já percebi, não, esse negócio de botar os olhos e já concluir, né? Esse negócio de olhar e considerar isso um pressuposto da verdade, não pode ser. É mentira, amados, esse negócio de dizer que a primeira impressão é que fica. Não imagina, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, aliás, quando se fala da verdade, primeira impressão é o que menos se considera, né? Porque a primeira vez eu logo percebi, porque a primeira vez que eu vi, não. Por mais que alguns tenham essa intuição, essa sagacidade e tal, mas para emitir julgamentos precipitados, tomar cuidado. E uma, como é que se diz, essa aparência tão superficial, num primeiro contato, tão ligeiro, né? Tão sem fundamentar nada, sem conhecimento, sem mais nada, absolutamente mais nada. Então, não pode justificar absolutamente nada no trato com as pessoas. No que diz respeito aos fóruns possíveis da vida, às vezes um fórum está dentro de uma igreja, né? O pastor chama dois irmãos para tratar um caso, então é como se fosse um fórum, né? Lá no trabalho, o gerente chama dois funcionários para apurar, né? Apurar a verdade, né? Fazer essa triagem, fazer essa busca para ver onde é que está o problema de fato. São nestas situações que a gente fica imaginando o fórum com o juiz de direito, né? Da vara lá não sei do que. A gente fica fazendo esse tipo de imaginário e às vezes nos esquecemos que essas circunstâncias aparecem assim, dentro de casa, né? O pai pergunta, quem foi que fez, né? Quando o chefe pergunta, quem foi que replicou esse e-mail, né? Ou sei lá, qualquer situação em qualquer lugar. Bom, ainda, já disse isso, mas eu preciso repetir, ainda que a situação deponha contra nós, nós somos da verdade. A gente perde o emprego, deveria ser assim. Perde emprego, perde lá o que for necessário, né? Mas a gente não pode perder a ocasião de promover a verdade. O nono mandamento, amados, é uma maneira de nós expressarmos amor ao nosso próximo. No Novo Testamento, quando Jesus sintetizou talvez não seja essa a expressão, mas a gente encara como uma síntese dos 10 mandamentos. Quando Jesus disse, amarás o teu próximo, amarás a Deus com toda a tua força, entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E quem cumpre isso, cumpre a lei e os profetas. Então é um tipo de uma síntese. Analisando assim, nessa síntese, nono mandamento tem a ver com essa segunda parte de amar o próximo. Quem ama o próximo vai expressar amor. Uma maneira de expressar amor ao próximo é defendê-lo em juízo, né? Defendê-lo na hora da dúvida. E tem tudo a ver, esse nono mandamento também, com preservar a honra da pessoa com as nossas palavras. Honra, um bom nome ou reputação, repito, honra, bom nome ou reputação, nas reflexões dos provérbios, vale mais do que dinheiro, mais do que ouro, mais do que... É importante, a gente não pode ferir, matar a reputação do nosso irmão. Ainda, olha o que eu vou dizer, ainda que ele tivesse culpa, mas não sou eu que vou espalhar a culpa do meu irmão, né? Ainda que ele tivesse de fato transgredido, transgrediu, mas
Eu não preciso sair espalhando, né? De maneira nenhuma. Então, preservar a honra do irmão na hora... Irmãos, olha só que situação. Eu sei que meu irmão é inocente, mas ele está sendo acusado por todos. Irmão, próximo, amigo de trabalho. Eu não posso admitir isso enquanto crente. Então, eu tenho que contribuir para a harmonia, né? O crente tem que ter esta noção, essa promoção na vida, enquanto transita na vida, enquanto se relaciona com as pessoas. O que esse mandamento proíbe? Proíbe mentira. Crente não mente, né? Até as crianças decoram as palavras de Jesus, né? Mentira é pecado, até criança sabe disso, né? Mentira é pecado e quem mente é filho do diabo. É engraçado que criança crente não é neurotizada, né? Ela fala da realidade espiritual numa tranquilidade. Se os nossos filhos, lá na creche, sei lá onde, na creche não, né, muito cedo, mas lá na escola, replicar essa frase, você mentiu, você é filho do diabo, meu Deus do céu, é capaz da diretora chamar a mãe para saber do que se trata, né? É interessante isso. Mas enfim, a gente não deve mentir, porque diabo é o pai da mentira, e quem mente para se dar bem, mente por hábito, por mau hábito, na verdade, né? Portanto, mente por vício, mente porque está feliz, mente porque está triste, mente porque está chovendo, mente porque está o dia ensolarado, quer dizer, ele passou a ser o mentiroso. Esse aí realmente tem o diabo como pai, porque quem é de Deus, ele vai sentir muita tristeza e arrependimento se por alguma circunstância que o achatou, ele acabou mentindo para não ficar chato, ele vai se arrepender muito. Então ele vai evitar isso na vida, né? Porque não é da natureza do cristão mentir. Da natureza de quem? Da natureza dos filhos do diabo, não dos filhos de Deus, né? Bom, esse negócio de caluniar, né? Essa questão de boato falso, fofoca, de ficar tagarelando aquilo que não se sabe, né? Esse negócio de fazer julgamentos precipitados, né? Não sei não, mas ele estava com cara de suspeito. Poxa, isso não diz respeito não prova nada, né? Está com cara de suspeito, né? Será que eu tenho cara de suspeito? Talvez, né? Se alguém cismar, e se isso for servir de base para me condenar em um processo, seja ele de amizade, de relacionamento, seja processo jurídico, seja qual for, se isso for suficiente, dizer que eu tenho cara de culpado, mas quantas vezes a gente reafirma coisas simplesmente porque são aparentes? Me pareceu, na hora eu senti, esse negócio de sentir é um problema sério, né? E aí tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então, o que esse mandamento exige de nós? Que a gente tem que amar falar a verdade. A gente não pode ter um segundo pensamento. Quando for questionado por qualquer coisa, não tem aquela, o que eu vou dizer? Não tem o que eu vou dizer. O prazo estourou da entrega que você tinha para fazer, sei lá, qualquer situação. Eu fico tentando buscar situações aqui. O que você vai dizer? Vai dizer a verdade. Não pagou ainda o que você pediu emprestado, ou qualquer coisa assim? O que você vai dizer? Vai dizer a verdade, né? Então, o tempo todo é isso. A gente tem que zelar, amados. Tem um filósofo que eu não vou lembrar quem, mas ele fez zelar, que eu digo, é a boa reputação do nosso irmão mesmo.
Alguém, isso já foi atribuído a filósofo, mas se é um filósofo, desculpa, não sei quem foi, que toda informação que chega a nós, ela deveria passar por um triplo crivo, né? Mais ou menos assim. Perguntar para a pessoa, você tem certeza se é verdade o que você está falando? Né? O que você vai dizer é uma coisa boa a respeito do outro? Né? E terceira coisa, é útil, é proveitoso para alguém? Né? Então, esse é o tipo de pergunta que a gente deve fazer, obviamente de forma inconsciente, para muitas novidades. No fundo, queridos, cá entre nós, né? Todo mundo gosta de uma novidade. Né? Se não fosse esse gosto, predileção mesmo, por uma novidade, e novidade tem que ser da vida do outro, concorda comigo? Novidade a meu respeito é novidade para o outro, não para mim. Mas aí é que está. A gente gosta de saber de uma novidade. Por exemplo, se alguém chegar e disser assim, tu sabe quem tá namorando? Eu vou querer saber. Ué, quem começou a namorar? Ah, fulano com a fulana. Oh, que legal, né? Combina, né? A gente faz algum comentário e tal. Mas esse tipo de novidade é santidade, né? É santo. Agora, às vezes a gente quer saber o oculto, melhor dizendo, perdão, oculto. Quer saber aquilo que não é da nossa conta, aquilo que não nos diz respeito, né? Aquilo que vai acabar com a boa reputação de alguém. Né? Então, esse é o tipo de coisa que mais se aproxima da nossa realidade. Nem todo mundo vai ter essa experiência de ser uma testemunha em um tribunal. Né? Nem todo mundo vai ser testemunha, nem todo mundo vai lá correr o risco de perjurar. Né? Nem todo mundo, mas com certeza todo mundo passa por situações parecidas com esse rame-rame, com esse ordinário que eu estou falando aqui. Outra questão, queridos, é que o nono mandamento, ele tem, eu já disse que Deus é o Deus da verdade, mas ele tem uma relação direta com o caminho da verdade. Então, se nós andamos no Evangelho, se somos do Evangelho, e por que somos do Evangelho, a gente é do time que fala a verdade, né? E ninguém precisa gravar, né? Não, se o irmão falou, é a verdade. Deveria ser assim, né? Deveria ser assim. Por que é importante isso? Porque Deus é verdadeiro e que Jesus Cristo é a verdade. Ele fez essa declaração. Então, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida, né? Então, Jesus é a verdade. Nós, eu estou aqui com a minha Bíblia, nós que andamos com a palavra de Deus, né? E infelizmente, ultimamente, cada vez menos, por causa do celular, também está aqui, né? O que acontece? Mas pelo menos já está no coração, né? Não importa se na hora de carregar é o celular ou é a Bíblia, ela tem que estar na boca e no coração, isso é mais importante. Bom, por que essa questão de falar a verdade? Porque a palavra de Deus é a verdade. O Evangelho é a verdade. E por que também, queridos, a igreja já recebeu o apelido de coluna e firmeza da verdade. A gente não pode ter um outro pé de apoio, né, para as relações humanas que não seja isso. Bom, a nossa lição, ela dá uma ênfase, essa questão do perjúrio que estamos falando até agora, tentando uma aplicação do dia a dia, fora do contexto de fórum, juiz e testemunhas, né? Mas a nossa lição, o pastor Walter Brunelli, ele, a parte 2 aqui, ele dividiu de mentiras
E vamos falar um pouquinho de mentira para nós terminarmos. Veja só, queridos, então vamos fechar o outro assunto. Temos que ter cuidado com a reputação do outro, não replicar, não fazer juízo precipitado, nada de julgar pela aparência, tudo isso. Mas a Bíblia é um livro verdadeiro que não escondeu as falhas, mentiras, nem sequer dos patriarcas de Israel, né? E o pastor levantou aqui momentos em que Abraão, que o Jacó mentiram, e esses textos estão lá no Gênesis, capítulo 12 ao capítulo 27, a gente tem estes momentos. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, muito interessante isso, né? A partir dos erros e acertos dos servos de Deus, né? Obviamente, eles não se constituíram mentirosos, não, de maneira nenhuma, né? Nem o Jacó, que muita gente chama de enganador, nem ele é conhecido assim por um verdadeiro judeu, né? Antes, pelo contrário, é um nome honrado até os dias de hoje, né? Foram mentiras ocasionais que aconteceram debaixo de uma pressão, né? Osmar, então justifica? Bom, eu, Osmar, não vou julgar os patriarcas, né? Mas é interessante que Deus tocou o barco com eles, né? Então Deus é a favor da mentira? De maneira nenhuma. O que a gente tem falado até agora é que Deus é verdade, que Jesus Cristo é a verdade, que o Evangelho é a verdade, que a palavra é a verdade e que nós somos filhos de Deus e somos promotores da verdade. A questão é que a gente precisa entender que os patriarcas estavam sendo ensinados por Deus em uma caminhada de fé, né? Eles não foram escolhidos porque eram perfeitos, não. A gente vê a graça de Deus, porque Abraão era um idólatra e Deus assim o chamou. Abraão, aliás, não fez nada que merecesse, neste sentido, a atenção de Deus, mas Deus, com a sua graça, elegeu, né? Chamou Abraão para ter amizade com ele, chamou para essa caminhada de fé e para trazer à existência uma nação que seria mesmo essa nação que ia gerar a Jesus lá adiante, né? Bom, por que Deus desconsiderou, né? Colocou pano quente por cima? Não, queridos. Aliás, se você ler estes momentos históricos, teve alguns prejuízos, né? Porque mentira tem consequência, né? Engano tem consequência. Mas a caminhada de fé deles não foi interrompida, né? Apesar destas falhas. Mas eles serão sempre, né? Onde o Evangelho for pregado, eles serão sempre os patriarcas de Israel. Que a gente aprende o quê? A mentir? Não. Mas a gente aprende a ter fé em Deus. Bom, aí o comentarista aqui trouxe ainda dois exemplos do Velho Testamento, que é de Raabe, que está lá no livro de Josué, capítulo 2, e a história mais antiga das parteiras do Egito, em Êxodo, capítulo 1. Né? Você sabe que Raabe mentiu, né? E as parteiras também. E a grande pergunta é essa: por que Deus, primeiro que Deus não mandou nem Raabe mentir, né? Deus não inspirou Raabe a mentir, né? E Deus também não mandou as parteiras do Egito mentirem. Então não foi uma mentira em nome de Deus. Estou mentindo porque Deus mandou. Não, de maneira nenhuma. O que acontece aqui? Quando a gente estuda a ética cristã, porque ela é um ramo da filosofia, né, que estuda
a questão moral. Então, ética é isso. Bom, tem lá várias visões de como examinar, né, um caso, digamos assim. E aqui o que mais se ajusta é a visão do situacionismo. Né? O que é isso? Que existe uma lei maior. Né? E se a lei maior é o amor, a mentira também é o erro, mas o amor é maior. Né? Então, é aquele exemplo que eu dou, parece grotesco. Né? Mas, por exemplo, se você, supomos que você more em um bairro, não em apartamento, em casa, em um bairro, em uma casa. E você está lá, sei lá, lavando seu carro, varrendo seu quintal, cuidando do seu jardim, alguma coisa assim, e de repente pula o seu muro um garoto com a aparência de 13, 14 anos só. Né? E aí ele diz assim, tia, tio, deixa eu me esconder, porque eles estão atrás de mim, eles querem me matar. Aí você esconde o menino. Aí chega lá uma gangue armada e diz assim, ô tio, cadê o moleque? A gente viu que ele entrou aí. Pronto, já está aqui uma discussão ética. Porque se você disser assim, realmente ele entrou, está escondido ali debaixo, sei lá, de alguma coisa. O que vai acontecer? Eles vão entrar lá, vão arrastar o menino, se vão espancá-lo até a morte, ou vão atirar nele. E aí fica aquela questão. Difícil, né, esse assunto? Fica essa questão. Se eu tivesse mentido, teria salvo a vida do menino? É correto mentir para salvar uma vida? Osmar, você está batendo o martelinho, está ensinando o povo a mentir? Não, eu estou dizendo apenas que é a mesma coisa que aconteceu aqui com Raabe, com as parteiras. Né? Ora, e elas estavam correndo risco de vida. Raabe como transgressora da lei, como traição, né, contra a sua própria nação. Né? As parteiras eram chefes, né, das mulheres que faziam esse serviço no Egito, e elas mentiram. Por que mentiram? Para salvar vidas. Osmar, então você está querendo dizer que existe mentira branca? Não. Eu estou falando de uma situação muito rara. Dificilmente qualquer um de nós vai estar entre uma mentira e salvar uma vida. E me desculpe dizer, a maioria das pessoas que mentem para manter a aparência, não está salvando vida nenhuma. Mente porque já tem mau costume, mente porque, sei lá, às vezes caiu numa vaidade de querer deixar uma aparência sei lá, uma aparência de retidão. Então ele quer manter aquele bom nome que ele acha que tem, e por alguma razão assim, o camarada mente. Né? Agora, o caso delas é esse conflito entre duas verdades, e o amor tem que prevalecer. Bom, o caso que ele coloca aqui no Novo Testamento, de Ananias e Safira, e a gente fica escandalizado porque a gente, é o capítulo, deixa eu dar o endereço para vocês, o capítulo 4, capítulo 5, mas no final do capítulo 4, a gente tem a informação de que o Barnabé começou a vender a sua propriedade, doou os seus bens, e as pessoas acharam aquilo maravilhoso e começaram a fazer também. O casal disse, olha, nós vamos pagar uma de Barnabé, vamos colocar a máscara do Barnabé, vamos fazer o que Barnabé está fazendo. Poxa, mas dá todo o dinheiro também não, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos vender do mesmo jeito que Barnabé, mas nós não vamos dar tudo não. E vamos combinar aqui,
Ananias e Safira conversando. Nós vamos combinar aqui e a gente vai dizer que vendeu por um preço abaixo. A gente fica com uma grana, porque é só para dizer, né? É só para mostrar que nós estamos nessa vibe de Barnabé, de doador. E aí chegaram na presença lá do apóstolo Pedro. Mas o Espírito Santo revelou para Pedro. E Pedro perguntou. E os dois reafirmaram a mentira e os dois morreram por causa disso. Muita gente pergunta, né? Por que desse rigor, sendo que muita gente faz coisa pior? Esse rigor é porque era uma igreja em botão, né? É uma gênese, igreja primitiva, né? E fica a lição de que nós não podemos ser igreja, fazer, não sei se é o termo correto, né? Enfim, ser ou fazer igreja com máscaras. Então, essa coisa do ser genuíno, né? De que o que se faz, o faz em essência, tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Agora, a gente precisa entender que também era uma igreja debaixo de um avivamento tremendo. Um perigo mesmo para o casal. Foi uma lição importante para toda a igreja, sim. Essa notícia foi longe e a gente fica considerando o temor que aqueles crentes da igreja primitiva não tiveram, né, por causa de uma mentira. Então, queridos, o nosso amor não pode ser da boca para fora, né? O nosso amor não pode ser só de palavras, a nossa adoração não deve ser só gestual, de mentira, né? Ela tem que ser em espírito e em verdade. O nosso trato, as nossas tratativas com o próximo tem que ser na verdade, e todas as possibilidades que a gente tiver, todas as chances que nós tivermos de defendermos o próximo, nós vamos fazer, né? Muito cuidado, meus irmãos, com as precipitações, nada de tirar conclusões precipitadas, sabe, com critérios superficiais, nada de ignorar as circunstâncias, não é porque todo mundo está dizendo que é verdade. Isso é triste, viu, amados? Quem já viveu um pouco mais como eu, né, sabe como é triste. Muita gente já foi excluída, né, de igrejas, muita gente já foi colocada à parte de relacionamentos familiares, muita gente perdeu bom nome, boa reputação, porque alguém achou alguma coisa. Eu achei, e aí saiu falando, e aquela mentira estragou casamento de pessoas, relacionamento de pessoas. Isso é um tipo de homicídio que mata com eficácia a vida moral, a reputação do irmão. Bom, a gente tem que ter esse cuidado. Isso aqui é uma lição não para ficar filosofando, né? Não é para ficar discutindo, é uma lição para colocar em prática, né? Colocar em prática. E ninguém deve levar mal da gente falar essas coisas, porque a sociedade ensina o tempo todo, agora, com essa questão do fake news, não replica, não repasse, sem saber e tal. É isso, queridos. É isso. Se a gente não sabe, não tem certeza, se não é útil, se não é bom para a reputação de ninguém, não traga juízo para a sua vida. Não fala. Não fala. Se não tiver uma coisa boa para falar, não fale nada. Ah, mas isso não é do meu temperamento. Morda a língua, segura o temperamento, mas não fale o que não deve falar, porque isso traz consequências para o outro. Deus te abençoe. Vamos agradecer ao Senhor. Não esqueçam que logo após a oração vai ter a participação do departamento infantil e é a hora de você chamar lá
as suas crianças para participar, ok? Vamos agradecer ao Senhor, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eterno Pai, rendemos graças a Ti por Tua bondade e amor. Obrigado por Tua palavra que nos orienta, que coloca limite na nossa loucura, que coloca limite, Senhor, nas nossas fraquezas. Deus bendito, nos ajude a dominar a nossa própria língua e jamais usá-la contra o nosso próximo, nem para perjurar, nem para fazer julgamento precipitado, e nem, ó Deus, para mentir. Deus bendito, guarda-nos e perdoa-nos. Nos ajude a estar na Tua presença. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção, obrigado e Deus te abençoe, no nome de Jesus.